Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1 para a Univesp. Nessa videoaula, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso aprendizado sobre a linguagem Python. Na aula passada, nós vimos como programar, né, como fazer programas na linguagem, onde então vocês viram a diferença entre vocês executarem instrução por instrução no shell e a outra possibilidade é você agrupar essas instruções dentro de um arquivo, um ou mais arquivos, né, .py, e aí depois executar essas instruções tudo de uma vez, e aí é o que a gente dá o nome de programas em Python. Aí na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre funções que são usadas para que o sistema consiga interagir com o usuário. Então, a gente viu, né, na aula passada alguma coisa sobre o print. Na verdade, eu usei com vocês, mas eu não expliquei o funcionamento. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender como utilizar a função print. A gente tem também a função input, que também é bastante útil, e a função eval também. Tá? Então, vamos lá, vamos aprender como a gente usa cada uma dessas funções no nosso programa. Bom, então a função print, pessoal, ela serve para imprimir aquilo que está entre parênteses na tela, para o usuário poder então visualizar alguma coisa. Então, se o sistema quer imprimir uma mensagem, o resultado de uma conta, o resultado de algum processamento, você vai usar o print para daí o resultado, né, esse resultado ser impresso lá na tela para o usuário poder visualizar. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Eu posso, por exemplo, mandar um print 0. Então, ele vai imprimir o número 0, né, na tela, tá? Que é exatamente o que está aqui. Posso mandar imprimir o valor de uma variável. Então, eu defino essa variável como um int 2, e aí eu mando imprimir esse x, e aí ele vai imprimir o conteúdo da variável. Essa outra opção aqui, eu estou mandando imprimir uma lista composta pelos elementos 1, 2 e 3, e aqui eu também tenho a impressão de uma string, tá? Então ele vai imprimir aí a string na tela também. É possível também, pessoal, a gente passar mais de um argumento para a função. Então, se eu quero, por exemplo, imprimir uma string e também o valor de uma variável, você não precisa colocar mais do que um print, né? Você pode usar o mesmo print para imprimir tudo junto. E aí você separa por vírgula, tá? Então, eu posso colocar aqui uma variável h, com valor 13, e eu quero imprimir uma string seguida do valor da variável, depois seguida de uma outra string. Tá? Então eu separo esses trechos por vírgula, e por padrão, quando você coloca essa separação por vírgula, ele coloca um espaço aqui, que são exatamente esses espaços que estão aqui, né, para evitar de ficar tudo junto, né. E a gente tem também outros argumentos da função print. Então, eu posso, por exemplo, colocar como um separador daquela vírgula que eu coloquei aqui atrás, tá? Essas vírgulas aqui, o padrão é você colocar esse espaço, tá? Então, se você coloca essa vírgula aí que vai separar um conteúdo de outro a ser impresso, por padrão a linguagem vai colocar um espaço em branco. Se você quer alterar esse espaço em branco por alguma outra coisa, você pode colocar essa opção que está aqui, ó, CEP igual, e aí
coloca ali o que você quer colocar como separador, né? Um exemplo seria esse, né? Eu tenho 3 variáveis, dia, mês e ano, e eu quero imprimir essas 3 variáveis na forma de uma data, né? Com a barra separando dia, mês e ano. Então, eu mando, né, um print do dia, mês e ano separados por vírgula, e aí agora eu estou colocando o separador como a própria barra, tá? Se eu não colocasse essa opção, ele iria imprimir um espaço 12 espaço 1990, tá? Mas como eu coloquei esse separador aqui, ele vai colocar no lugar do espaço aquela barra. Uma outra alteração que você pode fazer no comando print é colocar como que você quer finalizar aquela impressão. Por padrão, pessoal, toda vez que você chama um print, ele vai pular para a linha de baixo, ele vai dar um enter ali no final daquela string, né, que você acabou de imprimir, que tá aqui, ele vai dar um enter e vai para a linha de baixo. Esse enter, pessoal, é representado pelo caractere especial barra invertida N, tá? E então esse barra invertida N significa o enter lá do teclado, né? Você faz com que o cursor vai para a linha de baixo lá do teu da tua tela. E eu posso alterar isso, tá? Então se eu quiser, por exemplo, mudar esse término da impressão do print, eu posso colocar essa opção aqui, ó, end, e o que eu quiser ali como terminador da minha string, tá? Nesse caso aqui eu só estou colocando um ponto e o barra n lá no final, tá? Então ele vai colocar o ponto e vai dar o enter aqui de baixo também para a linha de baixo, tá? Conforme eu instruí ele aqui nesse barra n, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, né? Ó. Então eu vou colocar na minha tela. Então eu posso, por exemplo, mandar um print, olá classe, eu vou colocar simplesmente assim, né? Vamos ver aqui, ó. Tá, então ele imprimiu olá classe. Agora eu só quero, por exemplo, alterar. Vamos colocar mais algumas coisas aqui, tipo x recebe 2, y recebe 3. E eu vou fazer assim, print x é igual a x e y igual a y, tá? Olha só que ele colocou, né? Então ele separou por espaço, tá? Aqui, né, entre o término desse primeiro trecho com um valor de x e depois aqui também a mesma coisa, né? Eu posso alterar esse espaço por alguma outra coisa, por exemplo, separador igual a vamos colocar aqui mais um outro igual, por exemplo, né? Tá? Então ele está separando, né? Ó, ao invés de ele colocar o espaço em branco, ele está colocando mais um outro sinal de igual, que foi o que a gente especificou. Tá? Só quero alterar, por exemplo, para vírgula, tá? Ele coloca também a vírgula aqui como separador. E para terminar também, né? Se a gente quer colocar aqui um end, colocar um ponto barra n, tá? E ele vai terminar aqui com ponto e vai dar esse enter aqui que eu especifiquei aqui em cima. Se eu quiser tirar o enter, tá? Ele vai, acaba que ele não imprime nada, né? Então aqui ele também ele tem que dar o enter para ele poder finalizar aqui e mostrar na tela, né? Tá? Beleza.
Bom, aí a gente tem o comando input, que é o contrário do print. O comando input é usado para solicitar dados do usuário do shell. Então a gente vai chamar input e a gente vai colocar aqui uma frase, né, uma string, para instruir o usuário a editar alguma coisa. Então eu posso, essa string vai ser colocada aqui embaixo, e aí o cursor vai ficar aguardando o usuário digitar o que ele tem que digitar. Então se ele digitar João, esse João vai ser atribuído aqui a essa variável nome, que é o que está recebendo então o resultado desse comando input. Tá? O que é importante da função input, pessoal, é que ela sempre retorna uma string independente do valor que foi digitado pelo usuário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero ler o valor de x. Então eu vou fazer input, digite o valor de x. Tá? Então ele está aguardando aqui eu digitar o valor de x. Se eu colocar 3, ele termina. Então, quer dizer, esse valor 3 foi atribuído à minha variável x, e olha só, quando eu faço type de x, ele vai me retornar uma string, tá? Então, quer dizer, o comando input, ele sempre te retorna uma string, mesmo você tendo digitado um número, tá? Um valor numérico. Bom, para a gente poder instruir a linguagem a avaliar uma string como um número, uma expressão em Python, tá? Você pode usar o comando eval. Então, olha só o que acontece quando eu dou eval da string 3. Ele vai me retornar o numérico 3. Tá? Eu também posso colocar expressões, né, como uma expressão aritmética 3 mais 4 na forma de uma string. Ele vai transformar isso para uma expressão em Python e vai fazer o cálculo de 3 mais 4, que dá 7. Eu posso também usar os comandos, né? Então eu tenho um comando, por exemplo, para calcular o comprimento de uma lista, só que tudo isso também está na forma de string, tá? Então daí, usando isso dentro do eval, ele vai transformar isso numa expressão Python e vai fazer a resolução dela para a gente. E isso para expressões lógicas também. E olha só aqui, né, ó, isso daqui é mais ou menos o que a gente acabou de fazer, né? Eu tenho a leitura de um número que estou armazenando na minha variável x. Esse valor que o usuário digitou aqui é 3, tá? Inicialmente esse 3 vai ser do tipo string, str, e se a gente faz o eval de x, ele me retorna já o inteiro 3, tá? Bom, a gente pode finalizar então com mais esse exemplo, que é fazer um programa em Python que o usuário informa uma temperatura em Celsius e o programa vai emitir a temperatura em Fahrenheit, tá? Então é fazer um programinha para fazer a conversão de escala de temperatura, onde o usuário informa uma temperatura e o programa emite aquela temperatura na escala em Fahrenheit. Então vamos ver aí como que a gente poderia fazer esse programa. Eu vou inicialmente pedir para o usuário digite a temperatura, né, em Celsius, tá? Depois eu vou fazer uma avaliação, né, porque essa temperatura vai estar na forma de string, como eu acabei de explicar para vocês. Então aqui eu vou criar uma outra variável, tá? Que vai ser o eval de C. Então quer dizer, aqui eu vou converter aquela string que corresponde à temperatura em Celsius para o valor, né, de fato numérico em Celsius, tá? Que seria lá
seria um float, caso o usuário coloque as casas decimais. Bom, e aí a gente vai fazer a conversão. A conversão é seguindo aquela fórmula que está no slide, né? Então vai ser F igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32, tá? E aí depois eu vou mandar imprimir aqui essa temperatura. Então, eu vou colocar assim, ó, F, vírgula, graus Fahrenheit. Tudo bem? Então vamos lá, né? Então eu tenho esse programinha, vamos rodar ele. Ó, vou vir aqui, run, exemplo 1. Então ele está aqui, ó, ele está aguardando eu digitar a temperatura em Celsius. Então vamos colocar, por exemplo, 24 graus. Dá Enter, ele vai fazer então 24, vai primeiro transformar para inteiro, nesse caso, né, porque a gente não está colocando casa decimal, e aí ele vai aplicar isso na fórmula e vai mostrar o resultado aqui em Fahrenheit para a gente, 75,2. E isso funciona também caso você coloque então uma temperatura com casas decimais, né? Então, por exemplo, run. Vou colocar, por exemplo, 23,5 graus. Ele também faz essa conversão para a gente. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre os comandos print, input e eval. Espero então que vocês possam ter entendido, né, o funcionamento deles. Espero que vocês possam agora começar a fazer programas um pouco mais úteis, né, para poder usar todo esse conhecimento mais básico que a gente viu até agora de expressões e comandos, etc. Então agora é o momento onde a gente começa a juntar tudo isso e aí de fato, né, começa a desenvolver os programas para realizar as tarefas que a gente precisa fazer, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!